Olá, bem-vindo a mais um Quintou. Estamos aqui novamente na nossa estreia falando para vocês a respeito das dúvidas que surgem. As dúvidas não param, né? E eu vou fazendo a minha lista e separando em grupos de 10 para não entediar vocês também. Se você chegou agora, peço que você deixe o seu like. Deixe o seu like que isso nos ajuda. E você também pode se inscrever. Se inscrevendo, você vai ficar sabendo toda vez que tiver vídeo novo, porque acende aí essa campainhazinha e você vai ser avisado. E compartilhe, gente, me ajude a compartilhar, a difundir a cultura e o conhecimento do vinho. Bom, eu começo aqui com a pergunta do Agenor. O Agenor, que é lá do Nordeste, me pergunta que ele quer estudar para sommelier, mas na cidade dele não tem curso. Para viajar numa cidade que tem curso é difícil, os cursos são caros e longos. Bom, Agenor, realmente o Brasil é complicado e eu queria dar uma dica para você. Você pesquisando aí, você põe aí no meu canal ou mesmo no Google, você escreva aí Didu Russo, o aprendiz de sommelier. Você vai acessar uma série de vídeos que eu produzi, que eram para ser um livro. Eu ia fazer um livro justamente para pessoas que não têm recurso para pagar um curso. Você sabe que hoje um curso sommelier está na faixa dos R$5.000, gente. É dinheiro para caramba, e muita gente não tem essa disponibilidade. E pior, não tem tempo, porque são cursos extensos e aprofundados. E muita gente, como acho que é o caso do Agenor, são pessoas que estão trabalhando aí no salão, querem melhorar um pouco seu conhecimento, têm apreço pelo vinho e é difícil. Então você não precisa ser um grande sommelier, você precisa ter algumas noções básicas. E eu então fui fazer uma vez uma degustação comentada lá em Manaus, imagina, numa inauguração de uma fábrica da Daikin, e nós harmonizamos vinhos alemães da Weinkeller com comida manauara. Foi um espetáculo e os japoneses que vieram para essa inauguração ficaram todos maravilhados com tudo. E quando eu fui preparar a equipe que ia servir, explicando quanto era para servir de cada vinho, qual era a sequência, qual era o primeiro vinho e aquela coisa toda que você tem que fazer com a brigada, percebi que a garotada estava muito interessada e curtindo muito aquele papo. E eu sugeri a eles, por que vocês não fazem um curso sommelier? E aí, Agenor, um deles falou para mim assim, ô, seu Didu, aqui nem tem curso sommelier. E depois tem o seguinte, eu para vir aqui para ganhar R$100 nesse trabalho, para servir a mesa, eu tive que viajar 9 horas de barco. Gente do céu, esse país é inacreditável. Naquele momento eu me senti muito mal, mas me deu um estalo. Eu falei, pô, fazer um livro não vai chegar nunca nesse rapaz. Então eu falei, eu vou usar a internet, isso faz muitos anos. Eu vou transformar o livro numa série de vídeos. E eu então vendi o patrocínio, tive o apoio de alguns importadores e produtores de vinho, instituições que bancaram esse trabalho. E está disposto lá, já tem mais de 300 mil acessos a essa série de vídeos, onde você vai poder aprender muita coisa e eu te dou ali todo o caminho das pedras, como estudar, como fazer, como treinar. Assista lá, Genô, que vai te fazer bem, viu? E espero que um dia você possa estar numa cidade onde tem um bom curso profissional e continue seus estudos. A Denise pede para eu contar sobre as pessoas querem muito que eu conte as histórias, né? E outro dia eu falei da coisa do Mouton Rothschild e ela pediu para eu contar uma história que eu já tinha falado uma vez numa palestra que ela foi, pediu para eu contar aqui para as pessoas que seria interessante do Mouton Rothschild, o primeiro Mouton que eu tomei na minha vida. E realmente é uma história interessante, porque o Mouton Rothschild, eu contei outro dia para vocês, ele, quando foi feita a classificação de Bordeaux em 1855, ele era deuxième cru, ou seja, a segunda categoria dos Grand Cru. E ele não gostou, e eles se empenharam muito em mudar isso
porque eram novatos também naquele negócio. Fazia 2 anos que a família Rothschild tinha comprado aquele vinhedo que era o Brahme Mouton e mudou para Mouton Rothschild. E se empenharam até que a segunda geração, a do Philippe de Rothschild, era um homem obstinado, se empenhou muito em melhorar a qualidade, fazer um grande vinho e ficou fazendo lobby junto ao governo. Até que em 73 o presidente Georges Pompidou, por um decreto, guindou de segundo para Premier Cru Classé o Mouton Rothschild. Bom, em 73 eu era um jovem de 20 e poucos anos e sempre querendo as coisas boas e querendo aproveitar a vida. Eu me lembro de ter chegado na casa de um amigo meu, já é falecido, ele e o pai. O pai era um figuraço, uma pessoa com quem eu gostava de fumar charuto ali no terraço dele, que era um professor de direito administrativo no Lago do São Francisco, um professor emérito, doutor Carlos Schmidt de Barros Júnior. Eu chamava ele de Dom Barros, e o Dom Barros era um bom vivant, ele era um homem divorciado e gostava da boa vida, mas era muito pão duro também, uma história muito boa. E eu cheguei um dia lá e falei, porque os jornais, o que aconteceu? Os jornais, na época, ninguém sabia nada de vinho aqui nessa época, mal se falava nisso, todo mundo tomava uísque, e um ou outro escrevia sobre vinhos. O Dr. Sérgio de Paula Santos, que eu outro dia indiquei o livro dele, ele então... os jornais noticiaram esse fato de uma forma errada. Eles não falaram que o vinho Mouton Rothschild, Chateau Mouton Rothschild, tinha sido guindado de Deuxième Cru Classé para Premier Cru Classé. Eles disseram que tinha sido escolhido como o melhor vinho do mundo. A notícia não era correta, não era verdadeira, mas de qualquer forma, eu li aquilo lá, não sabia, e falei, puxa, o melhor vinho do mundo? Eu precisava conhecer, né? Eu precisava tomar o melhor vinho do mundo. Então cheguei para o Dom Barros, que também gostava muito das coisas boas, e junto com o filho dele, o Carlos Eduardo de Barros, um grande amigo meu, também falecido. Então cheguei para eles e falei, escuta, vamos fazer uma loucura? Vamos comprar uma garrafa desse vinho para provar, saber como é que é. A gente divide, aí vai dar uma taça e um pouquinho para cada um, a gente faz aqui um almoço legal, e vamos poder dizer que a gente tomou o melhor vinho do mundo. Bom, eles adoraram a ideia. Bom, o problema é onde é que vamos arranjar um Chateau Mouton Rothschild? Bom, como se sabe, o de 73 só viria ao mercado 2, 3 anos depois. Então, o Dom Barros falou assim, eu vou arranjar esse vinho e a gente divide. Então tá bom. E aqui um parênteses, no quinto anterior eu indiquei para vocês o livro do João de Scatimburgo sobre Pensão Maitá. O Dom Barros era um desses bacanas que frequentava a Pensão Maitá, e ele foi lá com um amigo dele, Ian de Almeida Prado, e conseguiu uma garrafa do Mouton Rothschild, era o 69, que era um quadro do Miró. Sabe que desde a guerra, desde 45, o Mouton tem sempre, convida um artista para fazer o rótulo, né? O de 73 foi do Picasso, na ocasião nem sabia quem seria, nem nada, né? Bom, então ele chegou, porque o Ian era um cara muito farto e, enfim, não sei nem quanto custou isso, quanto ele pagou, porque ele não quis dividir. Ele foi muito generoso e magnânimo na sua atitude. Fizemos um belíssimo almoço e foi inesquecível. E o Ian, nesse livro, para quem comprou, vai saber que ele, quando se excedia no almoço e estava todo mundo já feliz, um pouco alto, um pouco embriagado, ele falava, quando acabava o vinho, ele falava assim, e se eu descer lá na minha adega? Então ele ia lá e voltava com mais algumas preciosidades. Olha, muito bacana, e foi inesquecível, e foi um marco para mim, porque eu falei, puxa vida, existem vinhos e vinhos, né? Quando você prova uma coisa de grande qualidade, é estupendo. Agora, vou dizer para vocês, hoje, depois de mais de 33 mil vinhos,
degustados de todo tipo. Eu posso garantir a você que um vinho desses aí, super classudo, você deve tomar sempre acima de 15 anos de idade, 20 anos, que é dar água para o vinho, viu? Os novos tem que esperar, viu? Bom, a Aurora me pergunta quantas vinícolas existem no Brasil e quantas existem no mundo. Puxa vida, essa pergunta, a primeira, existe um cheiro aí, os últimos números, porque o Ibravin tinha lá uma divulgação de números. Agora acabou o Ibravin e o Vibra não tem essa informação no seu site, que eu considero um erro, mas o último número que eu tinha era de 1.100 vinícolas que existem no Brasil, embora apenas 5% delas ocupam 90% do mercado. É uma concentração absurda de deixar o Pareto admirado, viu, Aurora? Mas existe isso. Agora, no mundo, ninguém sabe responder isso, nem a OIV, que é a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, que eu já fiz essa pergunta, tem essa resposta. Eu tenho um chute, já comentei isso algumas vezes, de que deve existir cerca de 200 mil vinícolas, só em Bordeaux tem 12 mil. Então, fazendo uma estimativa aí de França, Espanha, enfim, Portugal, Itália, Brasil todo, o mundo todo, é muita vinícola. Eu estimo em 200 mil vinícolas, cada uma produzindo cerca de 10 vinhos. Você imagina, nós estamos falando de 2 milhões de vinhos no mundo. Não é um pouco angustiante, Aurora? Eu fico pensando que mesmo que eu viva 180 anos, que é o que eu gostaria de viver, e degustar um vinho todo dia, eu não vou beber nem 3% disso. É um pecado. Mas essa resposta não existe certa, Aurora. O Carlos Eduardo me pergunta por que há tanta pose no mundo do vinho. Carlos Eduardo, existe pose porque o Brasil é um país novo nessa história, é uma sociedade fútil. Aqui, você imagina, enquanto na Europa você vê pessoas que a família faz vinho há mais de 1000 anos, aqui veio se conhecer vinho bom da década de 90 para cá, antes não existia. É tudo muito novo, muito recente. E essa coisa do snobismo, da pose, é típico de um período, é uma coisa coisa da sociedade, que é uma bobagem, que eu torço para que acabe logo. Eu vejo as pessoas em restaurante pedindo vinhos que talvez eles nem conheçam direito para exibir para os outros um rótulo famoso e caro, quando o vinho não é isso. O vinho foi feito para o prazer da gente, não foi feito para ditar regra de etiqueta social, e você deve tomar o seu vinho do jeito que você quer, na taça que você quer. Uma taça de vinho correta é melhor para o vinho? Claro que é, isso é inegável. Porém, ela é fundamental? Não é fundamental. O fundamental é você ter prazer com aquele vinho e respeitar aquele vinho, porque existe uma família, existe alguém por trás desse vinho que está dedicando toda sua vontade, seu carinho, seu amor, seu empenho, querendo lhe dar um momento de prazer, uma pessoa que você nem conhece. E o vinho, então, que está naquela garrafa, vendo a história passar do lado de fora, no momento que você desarrolha, ele está dando a vida dele para o seu prazer. Respeite isso. A Maria do Carmo me pergunta o que é vinha de enforcado. Ela ouviu falar isso numa conversa aí e achou aquilo, ficou horrorizada. Falou, nossa, enforcado? Ô Maria do Carmo, esse termo é engraçado mesmo, mas a razão do nome é porque as vinhas, elas são trepadeiras, e se você não fizer a condução, quando você olha um vinhedo de espaldeira, por exemplo, estou pondo aí para você ver, é o viticultor que conduz a vinha para ter essa sequência. Ele faz a poda, quando nascem os novos brotos e começam a crescer, ele então põe aquele cordão e vai direcionando a condução dessa videira. Mas se você larga ela por exemplo, ela é rasteira. Eu já mostrei aqui sobre aquele vinho de Colares que é cultivado na areia e fica igual uma serpente pelo chão.
E se você deixar perto de uma árvore, ela sobe na árvore e se enrola por ser trepadeira, então ela enforca a árvore. Esse termo surgiu em Portugal, especialmente na região dos vinhos verdes, porque o vinho, como eu já comentei com vocês, ele fazia parte da ração de alimento de uma família. Então as famílias tinham lá o seu pequeno sítio, sua pequena terra com a sua casa, criava galinhas, fazia uma horta, plantava batata, uma coisa ou outra para sobreviver, e em volta da sua propriedade, que eles chamavam de bordadura, tinham sempre árvores para isolar uma propriedade da outra. E nessa bordadura, que eles chamavam, plantavam-se vinhas, e as vinhas subiam nas árvores. Tanto é que se colhia em escadas. Estou pondo aí essa imagem para você ver como é que se colhia. E ainda existe aqui ou ali alguma coisa assim. Há uns anos atrás, eu visitando no Chile a J. Buchon, eles me mostraram lá, fiquei maravilhado, e depois eles lançaram esse vinho, que hoje é um vinho que faz sucesso, está aí o rótulo para você ver, de uma vinha que nasceu espontaneamente nesse bosque, num bosque que eles tinham ao lado de um vinhedo, de uva país, que veio por pássaros que defecaram ali e caiu a semente de uma uva país e brotou e se reproduziu, e hoje eles têm lá um vinhedo de enforcado que eles também colhem com as escadas que eles ilustraram até o rótulo. Isso é que é uma vinha de enforcado, Maria do Carmo. O Abrão me pergunta qual a melhor maneira para descobrir que tipo de vinho que agrada a ele. Abrão, a melhor maneira, na minha opinião, é você juntar mais 5 amigos ou 10 amigos, eu acho ideal 10. Pegue você e mais 9 amigos e você então comece a dividir as castas, né? Um vai ser Merlot, outro vai ser Cabernet, outro Pinot Noir, outro Malbec, assim por diante. Faça isso com tintos e com brancos. Cada um deve comprar uma garrafa desse vinho, do vinho em questão, numa mesma faixa de preço, e vocês então se reúnem e cubram essas garrafas e enumerem para não se perder e para não saber o que vocês estão tomando. E vai provando, cada um com 10 garrafas, cada um vai tomar 10 garrafas, no total vai tomar uma garrafa, mas vai provar de 10 castas diferentes. Importante que você compre monovarietal ou impureza, que é o vinho de uma casta só. Então você vai ver que um Cabernet é muito diferente de um Pinot Noir, e que um Taná é muito diferente de um Merlot, e assim por diante. E você tem que fazer isso primeiro com o que está disponível aí, depois começa a ver pelo mundo, porque as castas são diferentes dependendo do país de origem, e mesmo dentro do país, das regiões distintas. Essa é a riqueza do vinho, né? É um mundo infindável. E aí você vai poder descobrir o vinho que mais lhe agrada. E quando isso acontecer, então vai ser sensacional, porque aí você vai atrás dos países produtores, do país onde a uva é autóctone e é original de lá, vai ver as outras regiões, os estilos de produtores, as altitudes, as latitudes. É um mundo infindável para você estudar e ter prazer. O Alberto me pergunta se realmente há bons vinhos abaixo de 50 paus. Puxa vida, Alberto, cada vez está mais difícil, né? Porque a inflação nesse país é uma coisa impressionante. Ainda outro dia tive na Salton, que comemorou 111 anos, eu gosto muito da linha Paradoxo deles, que era abaixo de 50 paus, agora já é acima. É uma pena. Inclusive a assemblagem deles com o rótulo azul é um vinhaço. Mas ainda existe sim muita coisa muito boa. Por exemplo, tive na Vila Campestre, que abriu uma loja linda. A Vila Campestre faz vinhos maravilhosos. É o líder de mercado com aquele vinho de mesa chamado Pérgola. E ali provei um vinho de vitis vinífera que é sensacional, que é o Castas Italianas
Vila Campestre, de Sangiovese com Rebo. Sabe quanto custa? R$ 35. Um vinhaço, gente, um vinho que certamente, pelo que tem no mercado, vale o dobro do que está custando lá. Passe na loja deles. Outra linha que continua com um preço muito bom nessa faixa também, é essa linha de entrada da Aurora Varietal. Todos eles, o Cabernet Franc, o Cabernet Sauvignon, o Pinot Noir. Tá difícil, mas priorize os brasileiros nessa faixa, porque os importados nessa faixa, se você for ajustar o câmbio e mais o custo de importação, você vai ver que são vinhos muito simples de volumes, vinhos abaixo de €1. Então, prefira certamente os nacionais. O Carlos Eduardo me pergunta sobre decantar e aerar. Ele queria saber qual é a diferença. Eu vejo o cara fala em aerar, depois fala em decantar, mostra o decanter. A pergunta é boa, Carlos Eduardo, muita gente se confunde mesmo. É o seguinte, normalmente se usa o mesmo instrumento, tanto para decantar como para aerar. Esse instrumento basicamente é estou mostrando aí alguns modelos para vocês. Hoje a Riedel tem uma série de modelos muito bonitos, mas ele basicamente é um instrumento que pode ser feito, você pode fazer isso numa jarra mesmo, de vidro transparente. Ele tem que ter uma superfície ampla para permitir que o vinho tenha contato com oxigênio. Então, quando é que usa isso para decantar? Usa para decantar quando você está abrindo um vinho que tem muita idade e que tem sedimentos. E muita gente não gosta desses sedimentos porque deixa o vinho turvo. Eu não me importo com isso, particularmente eu até gosto, não tenho o menor problema com isso. Mas a etiqueta do serviço de sommelier indica que você deve se livrar desses sedimentos. Então, como é que isso é feito? 2 dias antes, essa garrafa deve ser colocada de pé, porque ela normalmente estaria, um vinho ser bom e ter idade para ter resíduo, é um vinho de 30 anos, 40 anos. Então, ele deveria estar numa adega deitado. Esses depósitos ficaram na horizontal da garrafa. Então, 2 dias antes, você levante essa garrafa, deixa ela em pé, para que esses sedimentos caiam para o fundo. E no dia de consumi-lo, 2 horas antes, 1 hora antes, você então vai decantando, vai jogando nesse decanter o vinho com calma. Eu estou pondo aí uma imagem para você ver, com uma luz do lado de lá. Hoje tem pessoas que usam até a luz do celular, mas normalmente se faz isso com uma vela, alguma fonte de luz do lado oposto da garrafa, para você ver quando é que os sedimentos estão chegando. E quando chegar o momento dos sedimentos, você para de servir. Eu acho isso uma coisa que está caindo de moda, porque hoje os sedimentos fazem parte do vinho. Aquilo lá é gostoso, até para passar num pãozinho ficar bom. E aerar o que é? O vinho está lá dentro, como eu sempre falo, a história está passando lá de fora e o vinho está lá dentro no seu afinamento, na sua evolução. Vinhos muito encorpados, robustos, e normalmente é em restaurante que você vê isso, dificilmente estão prontos. Você não encontra normalmente em restaurante um vinho que já está no ponto. Então, você chega lá e pede um Super Toscano, pede um Brunello de Montalcino, um Rioja de classe. São vinhos que vão precisar decantar, vão precisar aerar, perdão. E por que precisa aerar? Porque você apressa a evolução desse vinho. Você vê nessa imagem aí, o sommelier chacoalha, põe todo o vinho ali dentro. Nesse caso não tem que livrar de borras, porque normalmente não tem. E você então chacoalha bastante esse decanter para que o oxigênio permita uma evolução rápida desse vinho, que vai deixar ele mais pronto. Para você perceber melhor isso, você já deve ter reparado na sua vida mesmo, Carlos Eduardo, que você pede um vinho num almoço e quando o vinho está terminando, ele está mais gostoso do que quando começou. E se você pedir uma segunda garrafa, ela não vai estar tão boa, justamente porque ele não aerou. E eu gosto que isso aconteça na taça. Uma taça vai aerando o vinho conforme a conversa vai evoluindo também, o vinho também vai evoluindo. Essa que é a diferença entre decantar e aerar.
O Patrício me pergunta qual é o melhor livro que eu indico para um sommelier que quer se aprofundar. Olha, Patrício, tem inúmeros livros, mas o livro que mais me impressionou pela sua qualidade, a sua forma de explicar um vinho e também o histórico da pessoa, é o do Enrico Bernardo, A Arte de Degustar. O Enrico Bernardo foi um campeão mundial de sommelier anos passados, um cara que é um Ayrton Senna aí do serviço de sommelier no mundo, hoje tem restaurantes e tal, um craque, uma simpatia. Uma vez encontrei com ele numa feira, vou até pôr aí o vídeo para vocês, quer ver que legal? In italiano, Enrico Bernardo, piacere di conoscerla qui in Alsácia. Piacere. Che puoi dire per il brasiliano che stanno iniziando in questo lavoro meraviglioso del vino? La sommelieria è un lavoro fantastico che permette di viaggiare, di incontrare clienti sempre nuovi e diversi, produttori di vino. È un mestiere nel quale si impara tutti i giorni, quindi è un mestiere in cui non ci si annoia mai, quindi tanto coraggio e tanta fortuna. Agora, Enrico, mi dica, in Brasile il vino sta in un stadio molto particolare di molto snob, molto snobismo. Sì. E questo penso che non è buono per il vino, che non è una... Sono periodi, sono ciclici, dopo un po' ritorna un po' la normalità, però fa anche del bene, perché magari spinge ad alcuni a fare diversamente, poi gli equilibri si trovano sempre. Magari. Speriamo. Grazie mille. Molto obrigado. Não é uma simpatia o Enrico Bernardo, e jovem ainda, né? Bom, e o Enrico Bernardo fez esse livro, A Arte de Degustar, onde ele descreve os principais vinhos que impressionaram na vida dele, e ele então descreve esse vinho, cada um desses vinhos, e remete à sua infância, à sua memória olfativa, um cara que respeita tanto o conhecimento técnico profissional, quanto o seu pessoal, que é muito rico. Você vai gostar bastante. A Renata me diz que no calor coloca pedras de gelo no vinho, se isso é um sacrilégio. Olha, Renata, dependendo do vinho é um sacrilégio. E dependendo das pessoas que estiverem com você, também vão achar um sacrilégio. Mas vou dizer, você tem um companheiro aqui, porque se a coisa que eu faço com frequência é colocar uns 2 cubos de gelo no vinho, especialmente se é um vinho fresco para o dia a dia, um branquinho simples, um rosé, você está tomando sol, não tem nada de errado nisso. Como eu falei agora há pouco, o vinho foi feito por nosso prazer e não para ditar regras de etiqueta social. Tome o vinho do jeito que você gosta, tá certo, Renato? Obrigado aqui por colaborar com a sua pergunta. Bom, gente, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Se você gostou, peço que você deixe seu like. Deixe seu like aí, que isso nos ajuda. E inscreva-se, porque se inscrevendo, toda vez que tiver um vídeo novo, ativa essa campainhazinha aí e você vai ficar sabendo. E outra coisa, compartilhe, gente. As pessoas compartilham um pouco. Me ajude a difundir a cultura e o conhecimento do vinho. Lembre-se, uma taça por refeição, hein? Faz bem para a digestão, bem para o coração, bem para o seu espírito. Saúde!